Olá pessoal, tudo bem? Encerrando nosso PET volume 7, nossa aula da semana 4, falaremos sobre a industrialização brasileira. A industrialização no Brasil. Diversos países, como Argentina, México e Brasil, iniciaram o processo de industrialização efetiva a partir da segunda metade do século XX. No entanto, o embrião desse processo no Brasil ocorreu ainda nas primeiras décadas de 30, movimentos depois da crise de 29. A crise de 29, essa que ocasionou a falência de muitos produtores de café. Com isso, a produção cafeeira entrou em declínio. Quando se fala em industrialização do Brasil, é bom ressaltar que tal processo não ocorreu em nível nacional, uma vez que a primeira região a se desenvolver industrialmente foi a região sudeste. A produção cafeeira. A industrialização brasileira nesse período estava vinculada à produção cafeeira e aos capitais derivados dela. Entre o final do século XIX e a primeira década do século XX, o café exerceu uma grande importância para a economia do país, até porque era praticamente o único produto brasileiro de exportação. O cultivo dessa cultura era desenvolvido especialmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e algumas áreas de Minas Gerais. Diversificação da produção. Após a crise que atingiu diretamente os cafeicultores, eles buscaram novas alternativas produtivas. Dessa maneira, muitas das infraestruturas usadas anteriormente na produção de transporte de café passaram a partir desse momento a ser utilizadas para a produção industrial. Diante desse processo, a indústria brasileira começou a diversificar. No entanto, limitava-se somente à produção de produtos que empregavam pouca tecnologia no setor têxtil, alimentício, além de fábricas de sabão e velas. Fatores que contribuíram para a intensificação da indústria. Vários foram os fatores que contribuíram para a intensificação da indústria brasileira. Entre os principais estão o crescimento acelerado dos grandes centros urbanos, graças ao fenômeno do êxodo rural promovido pela queda do café. A partir dessa migração, houve um grande aumento de consumidores, apresentando a necessidade de produzir bens de consumo para a população. Outros fatores importantes, aí assim, podemos para a industrialização brasileira, foi a utilização de ferrovias e portos, anteriormente usados para transporte de café, passaram a fazer parte do setor industrial. Além desse fator, outro motivo que favoreceu o crescimento industrial foi a abundante quantidade de mão de obra estrangeira, sobretudo de italianos que antes trabalhavam na produção de café. Um dos fundamentais elementos para a industrialização brasileira foi a aplicação de capitais gerados na produção de café para a indústria. A contribuição dos estrangeiros nas fábricas, como alemães, italianos e espanhóis. O Estado também exerceu grande relevância nesse sentido, pois realizou elevados investimentos na indústria de base e infraestrutura, como ferrovias, rodovias, portos, energia elétrica, entre outros. Após a Segunda Guerra Mundial, lembrando que a Segunda Guerra Mundial teve seu início em 1939, término em 1945, é importante sempre guardar essa data. Mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa não tinha condições de exportar produtos industrializados, pois todo o continente se encontrava totalmente devastado pelo confronto armado. Então, o Brasil teve que incrementar o seu parque industrial e realizar a conhecida industrialização por substituição de exportação. Nessa mesma década, aconteceu a inserção de várias empresas derivadas de países industrializados que atuavam especialmente no segmento da indústria automobilística, química, farmacêutica e eletroeletrônica. A partir de então, o Brasil ingressou efetivamente no processo de industrialização, deixando de ser um país essencialmente produtor primário para um estado industrial e urbano.
Das fases de industrialização brasileira, né? Essas seriam as principais fases, podem ser divididas em 4 fases. De 1530 a 1808 foi o período colonial, né? Quando a indústria estavam proibidas aqui no Brasil, não podia instalar indústrias aqui. De 1808 a 1930, né? Compreende a época joanina, né? O primeiro e segundo reinado e a primeira república, né? Surgem as primeiras fábricas, mas o café era o grande produto de exportação. Teve também de 1930 a 1956, alguns assinalam que nessas décadas se deu a Revolução Industrial Brasileira, né? O governo Vargas passa a ser o grande investidor e formador da indústria pesada no país. E em 1956, até os dias de hoje, começa o estímulo à indústria de automóveis por Juscelino Kubitschek, né, o JK, e a abertura da economia ao capital estrangeiro e a globalização. Temos também multinacionais no Brasil, né? Esse termo aí assim não é muito usual, né? Quando se fala multinacional, é uma empresa que teria várias nacionalidades, né? De certa forma, na atualidade utiliza mais o termo transnacional. A qualidade de multinacionais instaladas no Brasil é gigantesca e não seria possível citar todas aqui, por isso apenas algumas empresas serão citadas. As organizações multinacionais mais conhecidas são as que encontram no nosso dia a dia, né? Como por exemplo, de origem coreana nós temos a Samsung, de origem francesa a Peugeot, de origem italiana temos a Fiat, de origem suíça a Nestlé, de origem americana dos Estados Unidos, né? Temos a Coca-Cola, a Dell, a Microsoft e a Ford. De origem alemã, nós temos a Siemens e a Volkswagen. De origem finlandesa, temos a Nokia. De origem japonesa, temos a Toyota e a Sony, entre outros. As empresas multinacionais começaram a se alojar no Brasil durante os anos dourados, de 1956 a 1961, no governo de Juscelino Kubitschek, que abriu a economia nacional para o capital estrangeiro para que pudesse investir no setor industrial. A geração de empregos. A entrada dessas empresas estrangeiras no Brasil gerou empregos, entretanto, acarretou a dependência da economia nacional ao capital estrangeiro, pois as multinacionais passaram a ter o controle da esfera industrial, além de aumentar a dívida de outros países, conhecido como dívida externa. As multinacionais imigram ao nosso país por diversos fatores. Entre eles, podemos citar o mercado consumidor mais amplo, né? Existe isenção de impostos, né? É muito comum uma empresa se instalar em um país onde ela tenha um período ali assim de isenção de impostos, né? Muitas vezes é cedido para ela até a área, né? Para ela se implantar, né? Reduzindo custos para a empresa, né? O Brasil comporta também uma mega infraestrutura, né, e facilidade de obter matéria-prima, além de possuir mão de obra que ainda é muito desvalorizada, né, e tem baixo custo, né, mas temos também uma boa parte de mão de obra qualificada. Tudo isso agrega lucratividade para a empresa que se instalar aqui. Então, seria isso, pessoal. Lembrando que nesse texto aí, assim, nessa aula, nós usamos esse termo multinacional. Mas veremos que, quando se fala multi, seriam várias, né? Várias. Então seria multinacional, várias nacionalidades. E não é bem assim, né? É uma empresa que tem uma sede principal em um país de origem, onde ela surgiu, e de certa forma ela instala-se filiais em vários países aí do mundo. Então, o termo mais adequado na atualidade é um termo mais antigo, multinacional. O termo mais adequado para definir essas empresas aí seria transnacionais, tá certo? Um abraço a todos, até a próxima.